Graça e paz, meus irmãos, do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus, esteja com todos, amém. Tema de hoje, a terra que recebe a chuva. No livro de Hebreus, capítulo 7, vai falar que a terra que recebe a chuva, ela é abençoada. Quando eu falo a terra que recebe a chuva, aqui no livro de Hebreus, Paulo está se referindo à terra é o coração. A chuva é a palavra de Deus. Quando a pessoa recebe e coloca em prática, a pessoa é abençoada. Vou ler aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 7. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então, a terra que é o coração e a chuva que é a palavra de Deus, quando uma pessoa recebe, ela produz muitos frutos para Deus, ela é abençoada. Até mesmo aquele que está sendo usado, né, para regar, vamos dizer assim, essa terra que é o seu coração, ele fica feliz. Por quê? Porque ele vê os frutos que tá dando assim na vida do irmão. Assim, tá vendo que o irmão tá sendo abençoado dentro de casa. Os filhos, às vezes, começam a andar nos caminhos do Senhor por conta dos frutos que a pessoa está dando. Ela está recebendo a palavra, ela está colocando a palavra em prática. Então, assim, às vezes o filho começou a vir para a igreja, né? O pastor sendo usado, ali um servo de Deus, a palavra está sendo semeada, né? Esse filho está pegando, está levando para casa e está trazendo até mesmo os pais, vamos dizer assim, está trazendo até mesmo as pessoas assim que estão ao seu redor, às vezes amigos, né? Do trabalho, você entendeu? Uma faculdade. Essa pessoa ela começa a dar fruto e ela é abençoada, né? Em Isaías 55, ele fala que aqueles que fazem a vontade de Deus, eles são abençoados, né? Tem a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, essas pessoas que permitem ali se a vontade de Deus, Deus, ele abençoa. Então eu vou ler aqui, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva, presta bem atenção, estamos falando, né, de chuva que é semeada na terra. Aqui Deus vai dizer assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, né, ela não volta vazia. Tudo que Deus prometeu ali na palavra vai se cumprir. A sua casa será abençoada. Assim, as pessoas que estão à sua volta também serão abençoadas através do seu agir, você entendeu? Através do seu viver, porque você recebeu a palavra. Agora não é mais você que vive, é Cristo que vive. Então, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo vai dizer que aquele que recebe a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus em prática, ele compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, sim, veio chuvas,
mas ela não caiu porque ela está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essa palavra e não recebe, ele compara a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veio vento, veio chuva e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, voltando para o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 7, a palavra fala que a terra que recebe a chuva, ela dá frutos. Mas a terra que não recebe, ela produz mato e espinho. E ela tem uma grande possibilidade de ser amaldiçoada e ser queimada. Então presta atenção aqui, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Vai dizer assim: Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acabar sendo queimada. Então, a terra que não recebe a chuva, que é a palavra de Deus, ela só produz mato e espinho, sim ou não? As pessoas que não colocam a palavra de Deus em prática, ela só produz mato e espinho dentro de casa. Ela não, assim, no trabalho, a palavra não mudou ela continua do mesmo jeito. Às vezes ela só leva o nome de ser, eu sou cristão, mas não é, porque não coloca a palavra em prática. E aqui eu quero falar também sobre isso. Quando uma pessoa não recebe a palavra, ela corre um risco ali de ser amaldiçoada. Você lembra quando Jesus Cristo disse assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Esses poucos que ele escolhe, aqueles que até recebeu a palavra e está dando frutos. Mas ele fala que ele chama muitos e tem pessoas que ele rejeita. Por quê? Porque a pessoa não recebe a palavra, ela não concorda com a palavra de Deus. Ela não concorda com a palavra de Deus. E se Deus amaldiçoar, assim, essa pessoa rejeitar, às vezes as pessoas pensam que Deus não rejeita. Deus rejeita sim. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus amoroso, mas um Deus de justiça. Em Mateus capítulo 5, ele fala que se o sal, ele perde o sabor, para nada mais serve. A não ser se eu jogar fora, que não serve para nada. Sal sem sabor, você vai usar para quê? Assim também é uma pessoa que Deus, ele a amaldiçoou. Eu quero usar também esse texto aqui, que é muito importante, meus irmãos. 1 João capítulo 5. Porque se Deus rejeitar uma pessoa, não adianta você ficar orando por essa pessoa, não adianta. Que Deus, ele não vai ouvir. Eu vou mostrar isso em alguns textos também. 1 João capítulo 5, versículo 16 vai dizer assim: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não traz a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado que traz a morte. Então, existe pecado que não traz a morte. Qual é esse pecado que não traz a morte? É aqueles que Deus, ele se revela. Vamos dizer assim. João capítulo 15, no versículo 16, a palavra não fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que desse frutos. Então, qual é o pecado que não gera morte? Quando Deus, ele se revela ao pecador. Aí a graça que foi revelada. Assim, Deus, ele agiu com misericórdia com essa pessoa e se revelou a essa pessoa, por isso que é chamado de graça. Essa pessoa está recebendo a graça, a misericórdia de Deus. E quando uma pessoa recebe, automaticamente ela reconhece ali os seus erros, o seu pecado, e ela luta para sair do pecado.
é onde que ela vai buscando Deus, vai buscando Deus, vai buscando. Por quê? Porque Deus, ele se revelou a essa pessoa. Essa pessoa, ela está reconhecendo que ela é uma pecadora e ela quer se libertar desse pecado. Assim, às vezes do pecado das drogas, assim, da avareza também, pecado, assim, do álcool, da masturbação, da prostituição. Essa pessoa, ela quer se libertar, assim, e Paulo, ele vai dizer, ele pega as palavras de Davi, fala até mesmo no livro de Romanos, bem-aventurado, feliz aquele que Deus não imputa o pecado. É quando Deus, ele escolhe esse pecador e não leva em conta o que essa pessoa fez ou fazia, né? Mas essa pessoa, quando Deus se revela, ela quer mudar, ela quer sair do pecado, e o nosso dever é orar por essas pessoas, né? Porque elas estão buscando ali Deus, elas estão buscando, elas estão querendo ser libertas, né? Mas tem pessoas que elas não querem, né, ser libertas, elas querem permanecer ali num erro, você entendeu? E quando uma pessoa não quer receber algo de Deus, assim, não adianta você ficar orando, você entendeu? Não adianta você ficar orando, né, por essas pessoas. Você vê aqui, ó, Jesus, em João capítulo 7, ele ora pelos seus discípulos, mas ele não ora pelas pessoas do mundo, você entendeu? Porque as pessoas do mundo, assim, elas não querem receber a palavra de Deus. Quer ver? Eu vou ler aqui, João capítulo 7, só um minuto. João capítulo 17, perdão, 17. Deixa eu pôr aqui, João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos ver aqui. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo como completamente em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você vê que aqui Jesus Cristo, ele faz oração para os seus discípulos e para aqueles que vão crer, vão receber a palavra. Você entendeu? Ele não está fazendo assim oração para todo mundo. Ele está fazendo oração para aqueles que vão crer, vão receber a palavra. Então ele faz a oração para não tirar do mundo, mas livrar do mal. Não tem a oração do Pai Nosso que ele fala assim, nos livra do mal, né? Assim, das obras malignas. Né? Então, quando uma pessoa ali recebe a palavra de Deus. Agora, o pecado que gera morte, igual eu falo assim, é aqueles que não crêem a palavra de Deus, que rejeita a palavra de Deus. É o pecado que gera morte, sabe? Deus, ele até agiu de misericórdia com essa pessoa. E Deus mostrando assim o pecado da pessoa. A pessoa no começo até buscando e foi liberta de alguns pecados, mas depois a pessoa tropeçou e pegou uma outra tese, saiu dos caminhos do Senhor e começou a
a rejeitar assim a palavra do Senhor, pegando outro caminho, seguindo outra direção, outra crença também, que vai contra a palavra de Deus, né? Então, assim, a palavra fala que por essas pessoas que estão rejeitando, assim, a palavra de Deus, que Deus, ele se revelou e essas pessoas se desviaram ali do caminho do Senhor, assim, não adianta você orar. Você entendeu? Quando a pessoa não quer ouvir o que você está querendo dizer, sabe? Essa pessoa está rejeitando a graça. Vamos dizer aqui, quer ver? Ó, tem um outro texto bacana de comentar aqui. Primeiro, segundo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2, presta atenção. No versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha que pessoas que foram resgatadas, né? Trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Essas pessoas foram resgatadas, mas depois se desviaram do caminho do Senhor, assim, seguindo outros caminhos. Às vezes a avareza, é o caso aqui, né, desse texto. Assim, eles fizeram um comércio, assim, na casa do Senhor, né, e levaram outras pessoas. Então aqui o texto deixa bem claro, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando nos infernos, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, assim, você vê que Deus, ele preservou ali Noé, porque Noé, ele guardava a palavra de Deus. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles estão sendo rejeitados também por Deus. Você consegue pegar isso? Consegue entender isso? E então, pega isso. Pecado que não gera morte é aquele que Deus, ele se revela, que a pessoa está buscando, até mesmo se liberta. Mas agora aquelas pessoas que Deus se revelou, né? E essa pessoa, por algum motivo, ela voltou ali para o erro, assim, para o pecado. Não adianta você ficar orando assim por ela, você entendeu? Não adianta. Quer ver? Eu vou colocar um outro exemplo. Quer ver aqui, ó, Hebreus capítulo 10. No versículo 26. Pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar o nosso pecado. Olha aqui, tá vendo? Uma pessoa, quando ela conhece a verdade ali e ela peca conhecendo a verdade, já não há sacrifício. O texto deixa bem claro. Já não há mais sacrifício que possa tirar o pecado dessa pessoa. Você entendeu? Quando a pessoa, ela peca sabendo, às vezes, por exemplo, ela conhece a palavra de Deus, ela foi liberta ali, às vezes, dos prazeres da carne. Assim, essa pessoa conhecendo, ela acaba voltando ali. E ela se torna escrava novamente daquilo ali, ela está rejeitando. É isso que Hebreus, né, também está dizendo lá em Hebreus capítulo 6, né, no versículo 4 em diante, como que é, aqui, ó, quer ver? Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé,
É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, e zombando publicamente dele. Então, as pessoas pensam que Deus ele não rejeita, e Deus ele rejeita. Tem pessoas que elas abusam da misericórdia de Deus, e isso é preocupante. Você vê que Deus ele rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul ele estava rejeitando a palavra de Deus. Ele sabia o que era para fazer, né? O jeito certo de fazer, mas ele não fazia. Por conta disso, Deus o rejeitou, né? Deus rejeitou ele. O livro de Jeremias, ele fala tremendo assim nos nossos corações, né? Deus falando para Jeremias, não adianta orar por esse povo, Jeremias, porque eu não vou receber a oração, eu não quero saber deste povo. Jeremias, quer ver, capítulo 11, fala sobre isso. E quando aqui eu falo de Jeremias, capítulo 11, o texto, ele traz na nossa memória a vida dos nossos antepassados. Lembra aqueles que Deus libertou, assim, da escravidão, assim, através da vida de Moisés. Deus não fez uma promessa para eles, que eles iriam entrar na terra prometida, mas por conta deles rejeitarem a palavra de Deus, o próprio Deus os entregou, né? O próprio Deus rejeitou eles também. Assim, no livro de Números, capítulo 14, Deus ele faz uma promessa, né? Deus faz um juramento com ele mesmo. Olha, eu juro por mim mesmo que eles não vão entrar na terra prometida. E aqui, no livro de Jeremias, capítulo 11, essa passagem, ela é trazida para os tempos de hoje também, assim, para nossa memória, o que Deus fez com aquele povo, né? E aquele povo não vai entrar, por conta do quê? Por conta da desobediência, por conta da murmuração, indo contra a palavra de Deus. E aqui, em Jeremias capítulo 11, versículo 14, vai dizer assim, Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele, porquanto eles estiveram em dificuldades e me pediram socorro, eu não ouvirei. Então ele está falando para Jeremias, não orar em favor do povo, né? Assim, e quando o povo estiver em dificuldade, pedindo socorro a Deus, Deus ele não vai ouvir, né? Por conta que o povo dele, assim, eles não estavam ouvindo Deus. Olha aqui, eu gosto de Jeremias, capítulo 15, do versículo 1 também, que vai falar assim, Então o Senhor Deus me disse a Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Então, olha aqui, Deus ele traz até na memória, tanto de Jeremias como na nossa também, que quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus, olha, pode surgir ali Moisés e Samuel implorando, Deus, ajuda esse povo. Deus ele não vai ajudar. Não vai ajudar. Por isso que eu falo, meus irmãos, tem que tomar um grande cuidado, porque se Deus rejeitar, assim, aqueles que rejeitam a palavra, essa pessoa vai andar vagando, né? Vai andar perdida, achando às vezes que está sendo aceita por Deus e foi rejeitada. Né? Às vezes as pessoas, elas abusam assim da misericórdia de Deus. Elas abusam da misericórdia de Deus. Com aquele caso, assim, as pessoas têm, né, na mente, às vezes, o caso daquele rapaz na cruz. Não, Deus, ele salvou aquele rapaz na cruz no último momento, mas foi naquele momento que o rapaz estava na cruz que ele foi conhecer Jesus ali. Você entendeu? Foi naquele momento.
Agora, quantas pessoas que não estão na cruz, Deus tem enviado ali os teus servos para falar com essa pessoa só endurecendo o coração, só rejeitando, levando outras pessoas a pecar, vivendo nas coisas do mundo e rejeitando ali a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. Aí, no último momento lá, essa pessoa sabendo que vai morrer, que não tem mais jeito, vou entregar a vida para Deus agora. Assim, é possível Deus ali salvar essa pessoa? Sim, mas se Deus, assim, Deus ele conhece o coração dessa pessoa, né? E também tem possibilidade de Deus rejeitar essa pessoa por conta que essa pessoa em vida, ela não deu atenção ali para Deus. Você vê que Deus ele rejeitou Saul foi em vida, meus irmãos. Você entendeu? Deus rejeitou Saul, não somente Saul, mas os nossos antepassados, igual eu mencionei, foi em vida. Você entendeu? Foi em vida. Então as pessoas que tiveram uma oportunidade, deixa para a última hora. Não vou não, eu entrego minha vida para Jesus. Tem pessoas que, igual eu falo assim, tem pessoas que Deus ele salva sim, mas tem pessoas que eu creio também que Deus ele, o inferno está cheio. Pessoas que Deus não recebeu. Às vezes a gente tem costume, tá com Deus. Às vezes não tá não. Às vezes não tá. Pode estar, mas às vezes não tá. Né? Então assim, ó, eu tô deixando bem claro, Deus falando aqui, mesmo que se Moisés, olha que forte, mesmo se Moisés e Samuel orasse, clamasse por esse povo, Deus não iria atender. Não iria atender. Os tempos desses, um pastor mandou mensagem para mim estar orando, assim, junto com ele por uma família, uma criança ali também, que não, sabe, assim, estava passando por momentos difíceis mesmo. Assim, e vamos orar. O pastor falou, essa criança tem uma alergião. Ora junto comigo. Vamos orar. Até falei para o pastor, se o senhor quiser, vamos um dia na casa, né, dessa família e vamos orar, nós dois. E o pastor falou, não, vamos estar orando. Vamos estar orando, assim, e quando surgir uma oportunidade, nós vamos. E passou uns 3 dias, foi um rapaz na casa de uma irmã aqui da igreja. Chamar ela para ir numa casa, né, que o menino, ele precisava de oração. E a família não sabia o que fazer. E ela me ligou, falou, pastor Fábio, tem como o senhor ir junto comigo? Não, o rapaz está me chamando para mim lá. Vamos? Eu falei, vamos. Peguei meu carro, passei na casa da irmã, o rapaz já estava no portão da irmã e a gente estava indo. Na hora, eu não peguei que era o mesmo menino que o pastor tinha falado, mas quando a gente estava andando, assim, indo para a casa dessa família, assim, quando estava chegando perto, Deus colocou no meu coração, é a mesma criança que aquele pastor mandou mensagem para você orar. E eu perguntei pro rapaz, é uma criança assim, né, 9 anos. Ele falou assim, o pastor mandou ele orar para essa pessoa, ele falou que orou. E quando nós chegamos ali na casa, né, o menino realmente estava precisando de oração. Mas eu comecei a pensar, falei assim, veio um pastor aqui. E o pastor orou por essa criança. Era para essa criança estar melhor, porque Deus ele deu uma autoridade para seus discípulos. E a criança estava do mesmo jeito. Eu falei assim, não, isso não é normal. Deus deu uma autoridade. Era para esses espíritos imundos, era para eles ter saído. Era para eles ter saído. E não saiu. Assim, e eu falei para a moça, né? Eu falei assim, olha,
para a mãe do menino e para o pai. Olha, veio um pastor aqui. Outras pessoas estão orando. Deus deu autoridade. Se não está saindo assim, alguma coisa Deus quer falar aí. Alguma coisa Deus está querendo falar aí. Às vezes as pessoas, né? Por isso que eu entendi porque Deus, Ele pediu para mim lá. É porque eu tenho, assim, esse dom de sabedoria da palavra, de orientar uma pessoa, assim, até mesmo identificar algum problema. Porque não era normal, assim, um pastor ir e não expulsar ali. Né? Às vezes as pessoas, quando não tem conhecimento, falam assim, não, o pastor está no pecado. Não, assim, você vê que quando, presta atenção nisso que eu vou falar, quando Jesus chamou os 12, Judas não estava no meio, né? Deus não deu autoridade para eles expulsarem demônios, Judas estava no meio, ele voltou feliz da vida porque ele expulsou demônios também, foi passado uma autoridade. Né? Você vê que todos os discípulos estavam no pecado também, sim ou não? Não, porque mais para frente, Mateus capítulo 26, ali, se eu não me engano, depois Jesus Cristo vai falar para Pedro, Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Então Pedro ele não era convertido, mas quando Jesus deu a ordem para ele, liberou para eles, eles expulsaram demônios. Quer ver um outro texto também, que, por exemplo, a pessoa quando está no pecado, ela não expulsa demônios, é mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 22. Jesus Cristo não fala, e muitos naquele dia me dirão, eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E Jesus Cristo, em teu nome ainda, né? Eles vão falar lá, em teu nome, Jesus Cristo vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Né? Porque essas pessoas, elas não quiseram fazer ali a vontade de Deus, mas foi passado uma autoridade para essas pessoas. Então, ó, entendem isso. E eu falei para essa mãe e para esse pai. Eu falei assim, olha, vieram o pastor, veio o pastor aqui para orar. Era para essa criança estar melhor. Às vezes Deus está querendo falar algo aí. Analisa a vida de vocês. Tenta achar onde que está o problema. Porque se vocês não achar o problema, pode vir Moisés, pode vir aqui quem for. É igual Saul, você lembra a história de Saul? Eu citei a história de Saul. Você vê que Deus ele fala para Samuel, Samuel, até quando você terá assim pena de Saul, havendo eu rejeitado? Você vê a tempestade que surgiu ali na vida de Jonas por conta do quê? De uma desobediência. O que aquele povo que estava naquele navio perdeu? Várias coisas. Mas enquanto eles não acharam ali o problema, ali nada mudava, a tempestade não parava. Mas quando eles acharam ali, o problema é Jonas. Você vê que a tempestade parou. Assim também, se Deus estiver tratando alguém, assim, né, assim, Deus rejeitar alguém, olha, pode andar, pode pastores, que for, às vezes a gente não conhece a história, o que houve, você entendeu? E se Deus rejeitar, meu irmão e minha irmã, esquece. Esquece, ó, como eu falei de Saul, de Saul, eu vou citar, falei de Samuel, né, e Moisés, eu vou citar Samuel também, aqui ó, 1 Samuel capítulo 4. Então assim, a pessoa, ela precisa identificar ali onde está o problema. Em Samuel, rapidinho, estou finalizando já, 1 Samuel capítulo 4. Olha aqui, quer ver, ó? Como é forte isso aqui, ó.
E veio a palavra de Samuel, olha como o texto, no versículo 1 começa, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Qual é a palavra que veio? Olha, Samuel vai falar, pô, bora guerrear, bora para peleja, vamos vencer esses filisteus, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, ó, Israel saiu a peleja contra os filisteus. E acampou junto a Ebeneze. E os filisteus se acamparam junto a Afega. Dispuseram seus filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Então olha aqui, ó. Samuel liberou uma palavra. Vocês vão para a guerra? Bora para a guerra. Bora guerrear. E Deus vai dar vitória. Mas chegou lá, o que aconteceu? Eles perdem. Soldados morrem. Depois sabe o que eles vão fazer? Vamos levar a arca. Vamos levar a arca. E quando eles levam a arca, que representa a presença de Deus, a arca, Deus não dá vitória. Deus não dá vitória. Deus não dá vitória. E eles vão perder novamente. Então, assim, ó, quando Deus rejeita, assim, olha, não tem quem ali que possa fazer Deus voltar atrás, não. Eu coloquei alguns exemplos. Então, vigia. Então, a terra boa que recebe a chuva, Deus abençoa. Mas a terra que não recebe a chuva, que é a palavra de Deus, ela corre um grande risco de ser amaldiçoada e depois de ser queimada. Corre um grande risco, assim. E o agir de Deus, assim, vai entender, né, meus irmãos? Vai entender, assim, o agir de Deus, a misericórdia dele nas nossas vidas, né? Vai entender. O amor de Deus nas nossas vidas. E a justiça de Deus nas nossas vidas também vai entender. É ou não é? Eu lembro que quando eu estava cego, né, assim, não conhecia, assim, a palavra de Deus, esse amor, sabe, que Deus coloca nos nossos corações para com o próximo, para com a obra dele, você entendeu? Eu não conhecia. E uma vez, assim, um pastor foi em casa, semeou, e eu vi uma transformação, assim, na minha vida. E olha o que eu falei depois, assim, eu tinha parado ali de estar no boteco, eu tinha parado ali de trair a mãe da minha filha, né? Eu senti que eu estava transformado. E um certo dia eu estava andando com a minha mãe e eu olhei para o céu. Tinha percebido essa mudança. Falei para Deus, o Senhor não deu a vida para cada um cuidar da sua. Eu quero cuidar da minha, eu quero viver a minha, assim, eu quero voltar a me prostituir mesmo, gandaiar. E isso é o que eu quero para mim, assim. E naquele mesmo dia ali eu voltei assim para bagunça. Mas a misericórdia de Deus é assim, não tem explicação. Não tem explicação. E Ele não abandonou assim, sabe? Ele não me abandonou. Ele me deu vários livramentos, sempre enviando pessoas ali para
semear no meu coração, até que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e olha, hoje eu aqui, pela misericórdia de Deus. Aí você vê que Jesus Cristo ali na cruz, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas chega uma hora, por exemplo, que Deus, ele rejeita. Por isso que Paulo, ele vai falar assim, aquele que pensa que está de pé, vigia para que, toma cuidado para que não caia. Então, hoje, eu vigio, eu tomo cuidado ali, porque eu não quero, assim, magoar aquele que me amou. Eu quero agradar a Ele. Então, esse é o ensinamento de hoje, tá bom? Ó, que sejamos a terra que recebe a chuva, que recebe a palavra de Deus. Porque não somente a gente vai ser abençoados, vamos ser abençoados, né? Mas assim, outras pessoas que estão à nossa volta, começando com os nossos familiares. Amém? Ó, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vai ouvindo esses ensinamentos, meus irmãos, que é falado do reino de Deus. Que é falado aqui nesse canal, a gente fala das coisas do alto, preparando a noiva para um noivo. Então se inscreva nesse canal, mexe aí no sininho, se tornar um seguidor, tá bom? Ó, Deus abençoe poderosamente a vida do irmão, a vida da irmã, a nossa vida, vamos dizer assim, abençoe poderosamente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dando sabedoria e nos livrando de todo mal. Amém? Receba meu abraço, receba o abraço da família de Atos, um beijo no coração e até o próximo vídeo.